Temperatura é uma grandeza física que mensura a energia cinética média de cada grau de liberdade de cada uma das partículas em um sistema em equilíbrio térmico. A presente definição é análoga a afirmar-se que a temperatura mensura a energia cinética média por grau de liberdade de cada partícula do sistema, uma vez consideradas todas as partículas de um sistema em equilíbrio térmico em um certo instante. A rigor, a temperatura é definida apenas para sistemas em equilíbrio térmico. Noções gerais. Historicamente, dois conceitos de temperatura foram desenvolvidos: um macroscópio, fornecido pela termodinâmica, e um microscópio, fornecido pela física estatística. Segundo a termodinâmica, que se fundamenta no estudo de grandezas necessariamente macroscópicas, a temperatura é um parâmetro físico descritivo de um sistema que vulgarmente é associada às sensações de frio e quente. Relaciona-se diretamente à lei zero da termodinâmica e ao conceito de equilíbrio termodinâmico de um sistema ou sistemas. A temperatura não é uma medida de calor, mas a diferença de temperaturas é a responsável pela transferência de energia térmica na forma de calor entre dois ou mais sistemas. Praticamente todas as propriedades físicas da matéria, a exemplo, seu estado físico, sólido, líquido, gasoso, plasma e densidade, a solubilidade e a pressão de vapor e a condutibilidade elétrica relacionam-se com a temperatura. A temperatura é medida com termômetro que pode ser calibrado em uma grande variedade de escalas de temperatura. Muitos métodos foram desenvolvidos para medir temperaturas, tanto direta quanto indiretamente. A maior parte dos termômetros utiliza o equilíbrio térmico entre o termômetro e o meio na qual se encontra. Um dos dispositivos mais utilizados para medir a temperatura é o termômetro de vidro, que utiliza a dilatação de variados líquidos para medir a temperatura. Consiste em um tubo de vidro contendo mercúrio ou outro líquido. A subida da temperatura provoca a expansão do líquido e a temperatura pode ser determinada medindo o volume do líquido. Existe ainda uma variedade de outros tipos de termômetros, como os termômetros de gás, termômetros termorresistores e o pirômetro, que mede temperatura acima de 600 graus. As unidades são a Kelvin, Celsius e Fahrenheit. A temperatura é, em essência, uma medida de energia cinética média por grau de liberdade e por partícula, portanto, podendo perfeitamente ser medida em joules.